Bom dia, jovens, aqui para fazer mais um vídeo, para tentar avançar um pouquinho na matéria, né? Então, dessa vez eu vou querer falar um pouco, fazer uma introdução ao método dos multiplicadores de Lagrange. Como a gente precisa ser muito breve e eficiente, eu estou tentando aqui, eu vou logo partir para um exercício, né? E aqui tentar fazê-los entender o mecanismo, né? Como que apareceu esse método. Então, veja bem, método dos multiplicadores de Lagrange. Exercício. Maximize a função f de x, y igual a x mais y, sujeita à restrição x² mais y² igual a 1. Então, o problema poderia ser dito assim: calcule essa soma de dois números máximas, onde esses números estão sujeitos à restrição, estão sobre a circunferência, né? São as coordenadas dos pontos de uma circunferência de raio 1. Então, eu pensei em fazer o seguinte: vamos ver a geometria do problema, só para a gente tentar explicar de onde aparece esse método dos multiplicadores de Lagrange. Então, o que você tem aqui? Você tem, deixa eu fazer o gráfico para cá. Você tem aqui uma circunferência de raio 1, circunferência de raio 1, tá? Que é dada por essa equação aqui, x² mais y² igual a 1. Então, você tem uma função, essa função, o gráfico dela está no R3, mas a gente pode ver no R2 as curvas de nível, né? Então, quais são? Vamos olhar para as curvas de nível da função f. Então, vou colocar em vermelho aqui as curvas de nível. A curva de nível x mais y igual a 0, curva de nível é f de x igual a uma constante, né? Então, f de x, y igual a 0 dá x mais y igual a 0, que é a própria bissetriz dos quadrantes ímpares, né? São aqueles pares ordenados onde a soma vai dar 0. Então, um tem que ser simétrico do outro, exatamente a bissetriz dos quadrantes ímpares. Deixa eu ver se eu consigo desenhar legal aqui. Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim, né? Então, aqui você tem a curva de nível x mais y igual a 0, tá bom? X mais y igual a 0, essa curva de nível. Aí eu penso assim: se eu andar para lá, fizer x mais y igual a 1, curva de nível 1, então ela vai ter que passar aqui no ponto 1, 0, e no ponto 0, 1, né? Porque 0 mais 1 vai dar 1, 1 mais 0 vai dar 1. Então, a curva de nível 1 passa nesses dois pontos. Então, fica fácil determinar. Vamos lá. Passa neste pontinho e nesse outro pontinho aqui. São paralelas. Então, veja que as curvas de nível da função f são retas, né? Retas que são paralelas, porque todas vão ter o mesmo coeficiente angular, né? Menos 1, tá certo? Quando você passa o x para o outro membro, vai ficar k menos x. Então, inclinação menos 1. São retas paralelas às curvas de nível dessa função aqui. Então, vamos lá. Essa aqui é a curva de nível x mais y igual a 1. Se eu quiser a curva de nível menos 1, então eu sei que vai passar nesse ponto aqui, que é o ponto de coordenadas 0, menos 1, 0, menos 1, menos 1. E aqui menos 1, 0. Menos 1 mais 0, menos 1 também. Dois pontos determinam a reta, eu tenho essa outra curva de nível. Muito bom. Escolhi esse exercício exatamente por causa dessa... É fácil determinar, né, as coisas aqui. Então, aqui é a curva de nível x mais y igual a menos 1. Então, você vai observar o seguinte, ó. Se você andar para cima, nesse sentido, as curvas de nível os valores da função vão aumentando, né? Tá certo? Aqui é 1. Se você andar para baixo, nesse sentido, os valores vão diminuindo, tá certo? Então, quando é que você vai atingir a soma máxima sobre a circunferência? Aí você vai traçando retas paralelas, vai subindo, o máximo que vai dar é aqui, né? Porque depois que quando a reta tangenciar a sua restrição, que é essa circunferência aqui, né? X² mais y² igual a 1. A curva que dá
a sua restrição. Então vamos desenhar essa tangente aqui, vamos tentar desenhar legal. Vamos lá, bem aqui. É claro que a figura é só para ilustrar, não dá para fazer uma figura perfeita assim à mão, né? Se você quiser fazer no computador, fica melhor de entender. Então vai ser um pontinho mais ou menos aqui, não é? Quando eu passo daqui, então já não vai interessar, já não tem interesse, porque a nossa curva de nível já não vai estar mais intersectando os pontos a curva que dá a restrição do problema, não é? Tá certo? Então, a última curva de nível que você vai ver é essa, vai te dar o máximo, na verdade, né? Então, vai ser essa curva. E pela intuição, ou melhor, nem é pela intuição, como a inclinação aqui é -1, então a distância daqui para cá é a mesma distância aqui. A altura é essa mesma distância aqui, não é? E você pode perceber que esse ângulo aqui é π sobre 4, né? Você tem um triângulo isósceles, quando você baixa aqui essa altura, né, você tem aqui um ângulo de π sobre 4. Então, as coordenadas desse ponto tem a mesma medida, né? Ou seja, se eu chamar de x0, y0, esse é o nosso candidato ao máximo. É o máximo, né? Na verdade, já determinamos o máximo aqui. Vai ser x0, y0 vai ser quem? Esse ponto claramente é o ponto de coordenadas, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Então, nós descobrimos aqui geometricamente o ponto de máximo, né? E é só aplicar a função aqui e você descobre o máximo. Mas é a soma dos dois, então vai dar raiz de 2, tá certo? Assim, da mesma forma, se você quisesse determinar o mínimo, é só andar para o outro lado. Você vai encontrar essa outra reta tangente. Deixa eu até colocar para a gente ficar bem situado na teoria aqui. Porque a teoria vai aparecer daqui, dessa observação, né? Quando você anda no outro sentido, você chega ao mínimo. Então, o problema nem está perguntando, mas é bom a gente fazer essa análise. Aqui você tem o ponto de coordenadas menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, tá certo? Então, a curva de nível é a soma das duas coordenadas. Então, essa aqui é a curva de nível x mais y igual a raiz de 2. Então, já descobrimos o máximo também, que é a função, a soma máxima, né? Descobrimos o ponto de máximo e descobrimos o máximo. E aqui é o mínimo, né? X, opa, já ficou confuso, porque aqui a outra curva de nível é x mais y igual a menos raiz de 2, tá certo? Esse é o mínimo, tá bom? Então, já poderíamos responder a questão aqui, né? O ponto de máximo. Ponto de máximo, que é que ele pergunta, maximize f de x, y e x mais y sujeito a essa restrição. Então, você vai ter a soma máxima, vai ser raiz de 2, né? No ponto onde x é igual a raiz de 2 sobre 2 e y é igual a raiz de 2 sobre 2. Ponto de máximo é o ponto de coordenadas raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e o máximo da função vai ser f de raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, que é a soma que vai dar raiz de 2. Então, a resposta, máxima soma vai ser raiz de 2. Essa aqui é a resposta do nosso problema, tá? Raiz de 2. Bom, mas nós não usamos o método dos multiplicadores de Lagrange, usamos apenas uma observação geométrica, não é? Em que consiste o método dos multiplicadores de Lagrange? Nessa observação de que o máximo, os candidatos a máximo e mínimo se dão nos pontos onde a curva de nível é tangente à curva que dá a restrição, né? Então vamos ver a teoria rapidamente aqui. Esse ponto, que eu chamo de x0, y0, eu vou parametrizar a restrição, vou chamar de curva gama. Então, esse ponto aqui vai ser o ponto gama de T0, né? Gama de T0, quando eu derivo a curva, você tem o vetor tangente.
que é gama' de T0, tá certo? Gama de T0 é x0, y0. Gama' de T0. Então, veja bem, eu parametrizei essa curva, então, quando aqui você tem uma curva de nível, né? Então, quando f, deixa eu ir para cá que fica melhor. Quando f é aplicado a uma curva de nível, você tem uma constante, tá certo? Tá bom? Aí você deriva isso, o que vai acontecer? Bom, na verdade, quando você, isso aqui é aplicado a essa tem um probleminha aqui. Eu vou parar o vídeo aqui e volto porque já está muito longo. No próximo vídeo eu vou completar essa teoria de multiplicadores de Lagrange, tá bom? E aí a gente completa também resolvendo o exercício pelo método multiplicadores de Lagrange. Um grande abraço, até o próximo vídeo.